Muito boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do COL. Agora com este horário estamos a tentar verificar a eficácia de fazer o programa às 7 ou às 9, mas é o orientalista que decide qual o melhor horário. Vamos ter um grande programa, vamos conversar com o Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. José da Fonseca, vamos conversar com um dos treinadores com mais jogos na equipa principal do nosso clube. Mais à frente também vamos olhar para uma das modalidades, o voleibol, e vamos ter também um dos novos parceiros do nosso clube. Para já, este programa é feito com vários parceiros, a Mutual, serviços de manutenção e reparação de equipamentos. Há também 2 restaurantes, se estiver na zona de Moscavide, por que não ir à Floresta, o restaurante em Moscavide, no Largo da Graça, ou em Sapadores, no Mercado de Sapadores, temos o Davito. E para fechar, nada melhor que tomar um café, o Café Delta. COL ligado neste horário a tentar perceber qual aquele que é mais eficaz, com mais audiência. Decidimos convidar o Presidente do Conselho Fiscal do Clube Oriental de Lisboa, o Sr. José da Fonseca. Bem-vindo a esta edição. Bom, para quem não sabe, quais são as funções do Presidente do Conselho Fiscal? Boa noite. Boa tarde, aliás. As funções do Conselho Fiscal, aliás, vêm dos estatutos do clube, mas são essencialmente, o Conselho Fiscal é verificação de contas, no sentido de toda a documentação, toda a contabilidade, todas as contas do Oriental, dar pareceres, quando for em caso disso, para empréstimos ou coisas que o Oriental tenha que fazer, e a disciplinar, que é levantar algum processo, algum sócio, algum funcionário, seja quem for do Oriental, no sentido de que a direção, ou alguns sócios, ou o Presidente do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral, o solicite, nós atuaremos nesse sentido. E o Conselho Fiscal, nesse aspecto, tem tido boas relações. Aliás, eu já fui Presidente do Conselho Fiscal já há muitos anos, Presidente, estou a mentir, já fui relator e já fui Vice-Presidente muitos anos, e agora sou Presidente. No sentido, verificação das contas do Oriental, ver a boa gestão do Oriental, e penso que o Oriental não está mal, já há uns anos esta parte, que não está mal gerido, pelo menos em termos financeiros e em termos económicos, não está mal gerido. Amanhã temos uma Assembleia Geral muito importante para o clube. Convido todas as pessoas que estejam a ver-nos em casa a aparecerem para poder, de alguma forma, perceber o que vai acontecer. Mas eu pergunto-lhe o que é que vai acontecer, o que é que vai ser discutido na Assembleia Geral de amanhã. Aliás, o que vai ser discutido consta na ordem de trabalhos, que foi publicada, como manda a lei. Será as contas, vão ser discutidas as contas do clube, o relatório da direção, com as contas do clube, a discussão vai ser essa, com a aprovação ou não, depende da Assembleia Geral. Aliás, eu posso dizer isso, já que o nosso parecer, porque já está escrito e já está junto na documentação, o nosso parecer vai ser favorável, porque achamos que as coisas estão bem. E depois há de ser a informação aos sócios das contas da SNUC, e depois um terceiro ponto, ou último ponto, que será diversos, onde serão discutidos sem poder vinculativo, porque não é vinculativo, o último ponto, de que alguns assuntos do clube. É isso, o essencial é isso. O Sr. José da Fonseca tem uma ligação ao Clube Gigante. Há quanto tempo é que é sócio do Clube Oriental de Lisboa? É uma história, eu fiz este ano 50 anos, e eu tenho 80, está a ver, há 30 anos aí. Eu fui atleta do clube, nas camadas jovens, nos juvenis e nos júniores, e depois nós na altura tínhamos um cartão de sócio-atleta, que não se pagava cota. Pronto, depois quando fiz de júnior, tinha que passar a sénior. Lembro-me na altura, foi o treinador Osina, que era um treinador espanhol, disse que para eu continuar a jogar, mas como eu andava a estudar, andava a tirar um curso, preferi o curso e não fui. E então saí, depois fui jogar para a regional como sénior, e lá andei, estive assim um bocado afastado em termos do clube, mas sempre na condição de sócio-atleta. Quando vim depois, regressei, já não podia ser, pronto, tem uma certa lógica, eu só há 50 anos de sócio.
mas do Oriental desde que nasci. Como é que se apaixonou pelo clube? Olha, era quase hereditário a situação ser do Oriental. Em 1946, quando o Oriental foi fundado, eu nasci em 41, o Oriental foi fundado em 46 com a união do Fósforos, do Clube dos Fósforos, o Clube Maravilhense e o Clube Os Chelas. Ora, que atingiu uma área que vai desde a Picheleira, Val de Chelas, Marvila, Val Formosa, quase até Cabo Ruivo. Toda essa gente eram desses clubes. O meu falecido pai era sócio dos Fósforos, porque o tio meu era guarda-redes dos Fósforos, e então, quando se fez o clube, toda a gente passou a ser do Oriental. E como os nossos pais foram do Oriental, aliás, não havia outros entretenimentos na altura a não ser a bola, Oriental é quase hereditário ser do Oriental. Eu lembro de miúdo, fomos jogar a Torres Vedras até ganhámos 3-2, foi um comboio, o Oriental levou um comboio e o meu pai levou-me, miúdo, para ir ver o jogo. Era assim, quer dizer, era o Oriental. Como é que vive atualmente a vida do clube? Olha, a vida do clube atualmente, o atual, eu estava muito preocupado se com esta descida de divisão para a regional, o Oriental seguisse o caminho de alguns outros clubes que foram para ali abaixo e desapareceram. Eu conheço bem a estrutura do Oriental, inclusivamente o Oriental, tirando talvez o Sporting e o Benfica, em Lisboa deve ser o clube mais eclético. Em Lisboa deve ser o clube mais eclético. O Oriental tem uma série de modalidades, como se sabe, a ginástica, o voleibol, o handball, o futebol de formação, o polo aquático, a triatlo. Ora, o Oriental tem essas, e é por isso que o Oriental vai viver para o futuro, não vai ser só para o futebol sénior, porque as pessoas, eu até acho que há sócios do Oriental, isto é a minha opinião, que são sócios da equipa sénior, porque não, de resto alguns deles não ligam às outras atividades. Há muita gente que liga, como é evidente, mas há alguns que não ligam. Por isso, o Oriental tem isso, e isso penso que o ecletismo do trabalho se deve a um presidente que cá esteve, que é o senhor, meu amigo, José Fernando Nabais. Foi ele que, com parcerias, e pôs o Oriental, realmente o Oriental antes tinha tido muitas modalidades, depois desapareceram, era só quase o futebol, pouco mais era o handball, e ele conseguiu em uma série de situações, e pôs o Oriental com uma estrutura de atividades que o Oriental não vai morrer, por estar na distrital não vai morrer, antes pelo contrário, isso auxilia para que o Oriental volte a um escalão superior. Sendo uma das figuras emblemáticas do clube, é abordado na rua como sócio do Oriental, as pessoas metem-se consigo, é abordado no fundo ou não? Eu vou-lhe dizer, tem duas situações. Primeiro, eu não sou assim uma referência do Oriental, porque eu sou um sócio como outro qualquer. Referência do Oriental, sabe quem é que eu acho que é? É o senhor Arménio de Carvalho, um senhor que dedicou a vida ao Oriental, aliás está aí uma fotografia dele, que dedicou a vida ao Oriental. Esse homem teve 40 ou 50 anos à frente do Oriental, a trabalhar todos os dias, desde as 9 da manhã até à tarde, não fazia outra coisa. Esse, para mim, é que é a grande referência do Oriental. Que, aliás, ele era tio de um jogador nosso, de um ex-jogador nosso, que é o senhor Artur Carvalho, que foi nosso guarda-redes, é o tio deles. Esse é que eu acho que é a referência do Oriental. Eu e os outros não somos mais uns que passamos aqui pelo Oriental. Quanto ao ser abordado, vou-lhe dizer porquê. Quando foi essa triste situação do jogo duplo, esse para mim é o maior desgosto que eu tive no Oriental, porque houve alguns diretores, alguns jogadores que se venderam, puseram o Oriental cá embaixo, deram cabo do trabalho que a equipa técnica e a direção andavam a fazer, fizeram isso tudo, e eu sou muito conhecido nos Açores, tenho alguns trabalhos que faço nos Açores em termos de escrita, e um senhor que é um comendador, que é o senhor Carlos, o senhor Luís Bertão, ligou-me, e quando foi essa situação de então Zé da Fonseca, então você também foi preso, diz que no Oriental não sei o que quer dizer, porque o Oriental é que ficou, está a ver, os jogadores eram os jogadores, o Oriental é que foi manchado, e eu tive o cuidado, fui a todas as sessões
tribunal, todas as sessões, falhei parece uma ou duas, porque não pude, mas de resto ainda todas, e eles foram condenados, foi pena suspensa, mas foram condenados a 2 anos, por isso foram condenados, e pagarem entre eles 100 mil euros ao Oriental, que nunca mais com certeza se vai dar, porque eles não sei como é que isso já foi quase a decisão do tribunal, já foi há não sei quanto tempo e não há meio, mas esse para mim foi a coisa mais triste que eu passei no Oriental, foi essa situação. Bom, isso são coisas tristes. E para fecharmos a nossa conversa, que momentos guarda de grande felicidade de adepto e de dirigente, enfim, do Oriental? A grande felicidade são de 3 ou 4 subidas. É a primeira subida em Elvas, o Oriental subiu à primeira divisão, é depois a outra no Salgueiros, o Oriental sobe à primeira divisão, e a outra quando é aqui que a União de Leiria, União de Coimbra, que nós ganhámos 1-0, que sobe à primeira divisão, e é quando também subimos à segunda liga. Na altura o Oriental estava cá em baixo, e quando subimos à segunda liga, num ano que não me lembro agora, mas sei que subimos à segunda liga. Foram as maiores alegrias que eu tive no Oriental, em termos futebolísticos. Em termos de outras situações, o Oriental teve um sentido bastante feliz nas situações que o Oriental tem feito. Muito bem. Presidente do Conselho Fiscal do Clube Oriental de Lisboa, José da Fonseca, estamos a fazer 75 anos, vamos olhar um pouco para a história do clube. Nesta edição do Céu é Ligado, é a altura para conversarmos com o treinador com mais jogos como treinador da nossa equipa e também o responsável pela última subida. João Barbosa, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Antes de mais, era bom tentarmos perceber como é que se meteu nesta vida de treinador de futebol. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom voltar a uma casa onde sempre fui muito bem recebido e já não vinha cá há algum tempo. Paixão, principalmente paixão. Eu penso que a paixão pelo futebol desde muito cedo até fez com que a minha vida académica fosse limitada por isso. O objetivo era ser treinador, tirei o curso de Educação Física, especializei-me em futebol, depois comecei muito novo quando entrei para a faculdade a dar treinos, camadas jovens do Benfica, e o percurso até agora foi sempre treinador. Dei aulas na Faculdade de Nutricidade Humana, também de futebol. Portanto, toda a minha vida académica foi muito virada para o que é o futebol. Foi isso que me levou para o futebol. Sua história no Oriental é uma história muito bonita. Como é que cá chegou? Como é que eu cheguei cá? Cheguei por convite. Não era um desconhecido no clube. Já tinha uma passagem, e uma passagem com créditos firmados. Fui adjunto no clube. E talvez por esse reconhecimento foi-me feito o convite, e conhecendo já bem a casa e principalmente as pessoas que me convidaram, não foi muito difícil aceitar esse convite. O João é responsável pela última subida do clube.
Que história é esta? Conta lá, como foi a sua história? A história no clube é uma história bonita e é uma história que tem alguma, não só bonita, mas ímpar. Ímpar porque não deixo de ser, com a idade que tenho, o treinador com mais jogos feitos pelo Clube Oriental de Lisboa, que é um histórico. E isso deixa muito orgulhoso. E depois todas as conquistas que tivemos. A primeira época, que para alguns não foi de grande sucesso porque não subimos de divisão. Acho que batemos o recorde de golos do Oriental no Campeonato Nacional de Séniores. No segundo ano onde subimos, num terceiro ano onde mantivemos uma equipa em que se calhar foi a mais complexa de todas, pelo momento que o clube vivia e por toda a transformação que teve que haver para passar para um campeonato já profissional, mas principalmente o facto de ser o treinador com mais jogos feitos pelo clube é uma coisa que me orgulho. Provavelmente com o orçamento mais baixo da segunda Liga, o João Barbosa conseguiu o feito de manter a equipa e a jogar um futebol bonito, não é? Como foi? Qual foi a sua, no fundo, qual foi o seu contributo para este sucesso? O contributo, o meu foi uma pequena parte de um conjunto de pessoas. Portanto, eu acho que para se chegar ao patamar onde nós chegamos foi preciso muito critério relativamente àquilo que eram os recursos do clube. E acho que a forma como gerimos, todos nós, estou a falar do Presidente José Novaes, estou a falar do Vice-Presidente para o futebol, que era na altura o Vítor Sequeira, o João Mendes, todas essas pessoas foram fundamentais e fomos por um caminho onde realmente conseguimos atingir os objetivos, criando alguns anticorpos, como é expectável sempre numa equipa que começa a dar de certa forma nas vistas, até porque algumas pessoas que gravitam à volta de futebol tentam entrar, mas nós conseguimos ser sempre muito unidos, família, os jogadores perceberam isso também na nossa forma de estar, e todos juntos, também com a ajuda dos adeptos, que em casa são fervorosos, conseguimos essa subida à segunda Liga. Bom, sei que antes de entrarmos no programa o João contava-me que era muito pressionado pelos empresários, não é? Os empresários tinham uma força enorme, sobretudo jogando numa segunda Liga, não é? Sim, sem dúvida. Se calhar uma das causas de eu ter tido poucos convites, apesar das conquistas que fizemos, é exatamente essa. Nunca nos vendemos, aliás, não é só o clube, eu vestindo a camisola do clube, tive exatamente a mesma opinião e fomos muito por aquilo que é a nossa cabeça, e a verdade é que resultou em pleno e apesar de nos termos prejudicado talvez um pouco enquanto equipa técnica, porque foram centenas de empresários na altura a tentar falar connosco, mas nós fechámos, não abrimos os cordões à bolsa possivelmente como eles quereriam, ou entrarem no clube como eles quereriam, fomos pela nossa cabeça, escolhemos as peças para os sítios certos, e a verdade é que tínhamos uma equipa muito forte e com espírito orientalista. E o que é isso do espírito orientalista? O espírito orientalista, o Clube Oriental de Lisboa é um histórico de Lisboa com uma identidade muito vincada, o que eu lhe posso dizer mais... eu penso que nunca fiz nenhum jogo fora pelo Clube Oriental de Lisboa onde não tivesse adeptos do Oriental. Portanto, esta paixão dos adeptos, eu acho que transmite exatamente esta mística. O ambiente que se vive em Marvila, principalmente quando a equipa produz, e às vezes para os adeptos não é produzir um bom futebol, é dar tudo o que tem muito a ver também com o sítio em si, com as dificuldades, algumas dificuldades que esta zona de Lisboa passou, obrigar que os jogadores tenham reganho, deem tudo em campo. Eu acho que foi sempre com este espírito que o Oriental viveu, e é isso que os adeptos pedem, e eu penso que é essa a mística do clube. Eu assisti muitos jogos com o João no banco e ouve-se, eu acho que é impossível não se ouvir os comentários que vêm da bancada, não é? O João fica às vezes com as orelhas muito vermelhas. É complicado, não é? Estar a tentar dirigir a equipa e sentir ali a pressão do público, não é? Não, Miguel, é uma questão de hábito. Claro que nós percebemos sempre que pode haver um burburinho atrás de nós, nas nossas costas, só que o momento competitivo é de tanta concentração, acontece tanta coisa dentro do campo que nós temos que estar
temos de estar atentos que a maior parte das coisas que se passam fora nós não nos apercebemos. Possivelmente no momento morto do jogo ouvimos qualquer coisa, mas o resto do jogo é concentração máxima naquilo que é a nossa equipa, naquilo que a equipa está a fazer e onde é que podemos enganar os outros para tentar surpreender e para ganhar. Como é que define, no fundo, ser-se treinador do Clube Oriental de Lisboa? O que é, no fundo? É uma pergunta complicada essa, porque não lhe posso dizer que é igual a ser treinador de outro clube qualquer, porque emocionalmente estou ligado a esta casa. Foram muitos anos, foram muitos jogos, mas claro que como profissional, obrigatoriamente, nós temos que ser, como profissional de futebol, nós temos que ter o mesmo empenho, a mesma concentração em todos os clubes por onde passamos, mas é um clube do qual nutro um grande carinho e que estou e ficarei sempre emocionalmente ligado. Bom, eu tenho a certeza que qual será a sua resposta desta pergunta, no fundo é quais são ou qual é o momento mais emblemático da sua passagem pelo Clube Oriental de Lisboa? Se calhar vou surpreendê-lo, são todos. Eu explico porquê. Com a realidade do clube na altura, cada conquista que nós tínhamos era uma coisa, era um momento especial. E eu penso que tanto a direção como a equipa técnica, como os jogadores, estávamos imbuídos desse espírito e sabíamos que era um tónico obrigatório o conquistarmos coisas para podermos ser respeitados nos campos todos por Portugal fora, que foi isso que aconteceu. O que é que faz atualmente, João? Vejo futebol, vejo muito mais futebol do que via. Quando se está de fora, fazem-se algumas coisas que não temos tempo quando estamos a treinar. Mais apoio à família, mas vejo muito futebol. Como começámos a conversa, é a minha paixão. E pronto, e aquela estranheza do telefone ter tocado tão poucas vezes, que tem muito a ver, possivelmente, com a minha postura até no Oriental, por fechar as portas a algumas pessoas, no meio que cada vez é mais difícil, que é quem está dentro do futebol sabe e percebe-se perfeitamente, não é preciso dizer isto, mas é uma roda de cadeiras que cada vez tem mais os mesmos protagonistas e dificilmente se muda isso. Sinto um certo desconforto em relação àquilo que está a acontecer atualmente em Portugal e provavelmente se replica um bocadinho pelo resto do mundo, não é? Sim, a verdade é que houve convites para fora e em Portugal, com tudo que conquistámos, principalmente o Clube Oriental de Lisboa, apesar de ter passado depois pelo Cova da Piedade, onde atingimos também os nossos objetivos, com todos os problemas que também havia à volta, a verdade é que continuo a achar muito estranho a falta de trabalho para algumas pessoas que conquistaram e que já mostraram coisas aqui, principalmente no Clube Oriental de Lisboa. Continua a acompanhar a vida do clube? Sempre, como disse, vejo futebol, não só do Oriental, mas todos os clubes, cada vez vejo mais futebol. Sim. Bom, João Barbosa foi treinador do Clube Oriental de Lisboa, o treinador com mais jogos. Agora vamos olhar para uma das modalidades do nosso clube, o voleibol.
Edição do Céu é Ligado a tentar perceber onde somos mais eficazes, se às 7 da tarde, se às 9 da noite. Queria-lhe mostrar o cachecol comemorativo dos 75 anos do nosso clube. Está disponível na loja Grená ou também aqui na sede. Temos também o baralho de cartas comemorativo dos 75 anos do clube. É um bom presente, tanto o cachecol como as cartas, para, sei lá, alguém que faça anos, ou mesmo uma lembrança. Agora vamos conversar com o Francisco Valente, ele é responsável pelo vôlei do Clube Oriental de Lisboa. Francisco, muito obrigado por ter vindo. E a primeira pergunta é tentar perceber como é que funciona o vôlei em Portugal, se há muitos adeptos, se há muita gente a praticar. Olá, boa tarde. Sim, de facto, há muitos adeptos a praticar o voleibol. É uma modalidade que, quando estava aqui a pensar um bocadinho o que é que ia falar hoje, de facto, para quem conhece a modalidade, para quem jogou, sabe que há muitos participantes, mas para quem é de outros desportos, como o futebol, muito ligado ao futebol, não reconhece tanto a existência do futebol, do voleibol. Neste momento, o voleibol é a segunda modalidade coletiva jogada em Portugal, muito focada nos jovens, nas raparigas especialmente. Em Lisboa não é o ponto alto e o ponto forte do voleibol. Na parte norte, Açores, aí sim o voleibol está muito mais implantado e muito mais jogadores, muito mais atletas. Sendo responsável da secção de vôlei, como é que quando alguém chega perto de si, quero treinar com a equipa de vôlei, como é que distingue se temos um craque ou não? Para já, quando alguém chega, nós temos vários contactos, vão ao site, falam connosco, antigos jogadores, antigos colegas. O primeiro ponto que nós dizemos sempre, olha, aparece, vem ter connosco, logo vemos o que é que se pode fazer, como é que pode enquadrar. Depois o primeiro ponto é, já jogaste voleibol? Efetivamente, o voleibol é um desporto muito complexo, que exige uma qualidade técnica acima da média, e uma capacidade física também, e para jogar bem voleibol e para ser um bom jogador, tem que se conhecer muito bem o jogo e ter uma grande qualidade técnica. São os pontos essenciais. E ser alto não, ou não? Essa era outra questão. Era um dos pontos que Portugal tem muitos adeptos, tem muitos jogadores de voleibol, mas efetivamente tem um defeito face a outros países. Somos baixos. A Federação aqui há um tempo atrás teve aqui um plano, tinha uma boa lógica por trás, foi vamos procurar quem são os miúdos e miúdas altos em Portugal, vamos às escolas, vamos a todo lado procurá-los e depois vamos dizer-lhes, vem jogar voleibol. Então agarraram um monte de miúdos, fizeram um centro de estágio especial para eles e criaram equipas focadas na altura, especialmente, e depois então ensinaram-lhes a espaço, ensinaram-lhes a jogar, a treinar. E com resultados, neste momento temos uma equipa que já ombreia com as melhores, mas efetivamente devíamos ter mais gente mais alta, para termos mais volume, mais jogadores e para termos ter um campeonato melhor. Quantos têm noção de quantos praticantes temos de vôlei no nosso país? Neste momento, últimos números, antes da pandemia, temos tipo 50 mil praticantes federados de voleibol. Agora com a pandemia tem que se fazer nova contagem, porque no voleibol então foi muito afetado e houve muita gente que parou de jogar durante este período. Como é que se organiza o campeonato em Portugal? Em termos federados há 3 divisões, este tem tido algumas nuances ao longo do tempo. Este ano a decisão da Federação foi que efetivamente há uma primeira fase todos contra todos. Dessa primeira fase, as primeiras equipas passam a uma segunda fase, a segunda fase é todos contra todos a 2 voltas. Efetivamente, depois os 4 primeiros vão a uma Final Four, onde é decidido o campeão nacional. Vamos olhar para a secção de vôlei do nosso clube. Como é que formou, como é que nasceu? Acaba que falámos já no Presidente Jana Baixo. Efetivamente, nós já jogamos voleibol, eu sou da freguesia de Marvila, na Chicá. Estudei cá, comecei a jogar vôlei no Dom Inis, que é uma das escolas de referência aqui do desporto a nível aqui da freguesia e nacional. Formámos uma equipa, na altura, que era os velhos do ginásio, e depois, mais tarde, passou a freguesia de Marvila. E depois, quando o Presidente Ana Baix pensou aqui em tornar o Oriental um bocadinho mais eclético, conversámos, falámos, então decidimos criar uma secção de voleibol e há cerca de 10 anos temos a equipa a competir no Inatel e, inclusive, temos masculino e feminino neste momento. Temos das poucas modalidades aqui que têm a ginástica e o triatlo, das poucas que temos, e a natação, e as poucas que temos 2 equipas coletivas, masculino e feminino. Como é que se organiza o campeonato do Inatel? É onde nós estamos, não é? É onde nós estamos. Muitos de nós já jogamos federados. O campeonato do Inatel tem uma variante muito boa para quem não quer perder os fins de semana a jogar. Ou seja, o campeonato do Inatel é formado por 16 equipas, todas aqui da zona de Lisboa, no que nós jogamos na fase inicial na zona de Lisboa.
São equipas compostas por elementos, a maior parte deles ex-federados, que optaram por não jogar federado para não perder o fim de semana, poder estar a semana com a família. E efetivamente é jogar também mais ou menos com a nacional, primeira fase todos contra todos, as equipas mais do topo da tabela jogam depois uma segunda fase a 2 voltas e depois o campeão é quem tiver mais pontos. Depois há uma fase seguinte que é a fase nacional, em que o campeão de Lisboa vai jogar com o campeão do Norte e geralmente é um jogo e aqui há 2 anos temos o prazer de poder participar. Onde é que acontecem os treinos e quantos jogadores temos na equipa? Neste momento estamos a treinar no pavilhão da Escola de União de Góis, aqui em Marvila também. A equipa neste momento é composta por cerca de 20 atletas. Com a pandemia estamos agora a regressar aos treinos, voltámos agora em força, estamos a treinar 2 semanas, temos cerca de 20. Treinamos 2 vezes por semana, 2 horas cada treino, temos o treinador, que é quem nos orienta e quem programa as atividades, e está a correr bem. Nestes 10 anos, quais são os factos mais importantes da modalidade do nosso clube? Para mim, o mais importante, primeiro, foi que temos conseguido criar a equipa, temos conseguido ter o feminino e o masculino a treinar e a competir. Em termos desportivos, temos conseguido manter uma equipa coesa, conseguir renovar os jogadores e o último campeonato que fizemos, ficámos em primeiro lugar em Lisboa e fomos vice-campeões nacionais. É só aparecer? É só aparecer. Para além da vontade de querer participar, o que é que eu tenho que ter mais para poder fazer parte deste sonho? Se for alto, ajuda. Não é o meu caso, não é? Pôr disposição, ter uma boa preparação física e estar disponível e ter muito empenho para caso não saiba, querer aprender e conseguir aprender. Francisco Valente é o responsável da secção de vôlei do nosso Clube Oriental de Lisboa. Vamos olhar para a piscina Valfundão e tentar conhecer mais uma modalidade. Olá a todos! Sabem o que é hidrobike? Já fizeram alguma vez uma aula? Venham conhecer as nossas aulas de hidrobike, na nossa piscina. Uma aula de hidrobike é uma aula bastante intensa. Em 45 minutos podemos queimar até 500 calorias. Uma aula que, além de trabalhar os membros inferiores, também trabalhamos os membros superiores. Torna uma aula completa. Quem procure melhorar a sua resistência cardiovascular, quer muscular, venha fazer uma aula connosco. Certeza que vai gostar da experiência. Fica à vossa espera para virem fazer uma aula. Até já! Nesta edição do COL Ligado, tempo para conhecermos um dos novos parceiros do nosso clube, a Mutual. A representar a Mutual temos o António Fernandes. António, obrigado por ter vindo, obrigado por se ligar ao clube. Vamos então conhecer esta empresa, o que é a Mutual. Antes de mais, boa tarde, Miguel. E em meu nome e em nome da Mutual, agradecer o convite do Oriental para estarmos aqui hoje a falar um bocadinho de nós e um bocadinho da nossa parceria com o Clube Oriental. A Mutual é uma empresa vocacionada na manutenção e reparação de equipamentos eletrónicos a nível industrial e nasceu com a necessidade que havia no mercado de uma empresa que fizesse a diferença, que visse o cliente não só como cliente, mas como um parceiro. E daí o próprio nome da empresa, ou seja, nós vemos o cliente como um parceiro e queremos transmitir a confiança no trabalho que fazemos e o sucesso na eficácia das reparações e da manutenção que fazemos, que era uma das coisas que nós vimos onde se sentia mais a necessidade por parte dos clientes, que era a transmissão de confiança no trabalho efetuado e o sucesso na eficácia do mesmo. Qual é o foco, no fundo, da Mutual? O foco da Mutual foi um estudo que foi feito antes da empresa nascer, quase num link que existia a nível da reparação, ou seja, muitas das empresas que nos procuram atualmente na reparação dos equipamentos enviavam estes mesmos equipamentos para fora do país, para a Europa, ou contatavam certas empresas que não faziam o tipo de reparação que nós fazíamos, nem com as garantias que nós oferecemos.
E esse foi uma das coisas que nós quisemos implementar e diferenciar a Mutual de todas as outras existentes no mercado. Se eu percebi, vocês encontraram uma brecha no mercado Exatamente. e aproveitaram, é isso? Exatamente. Bom, qual é a vossa zona de influência? A nossa zona de influência, atualmente em Portugal, nós trabalhamos norte a sul, ainda nas ilhas ainda não, mas trabalhamos mais na zona de Lisboa, mais na zona do norte, que é onde está a grande indústria, e futuramente estamos a trabalhar já atualmente para expandirmos a empresa a nível internacional para a Europa, a Espanha, a França, e depois futuramente, quem sabe, se calhar uma parceria com a América do Sul. Bom, era importante tentar perceber também, no fundo, quais são os vossos grandes clientes. Devem ter clientes bastante importantes, não querendo falar de uns e não falar nos outros, mas provavelmente alguns clientes que sentem orgulho em estar com a Mutual. Ainda bem que faz essa pergunta, Miguel, porque é assim, nós na Mutual não distinguimos um grande cliente do pequeno cliente. Damos tanta importância ao cliente que nos chega por vezes e nos bate à porta e nos pede para reparar uma televisão, que não é o nosso core business, como também a importância que damos a um cliente como a EDP, como a REN, como a Tails ou como a Engie, com os quais trabalhamos quase desde o início, e a empresa até é uma empresa recente, mas tivemos esse sucesso a nível dos clientes que conquistámos, também pelo trabalho que efetuámos e pela confiança, como eu referi há pouco, que conseguimos atribuir, e foi também a nossa maior publicidade, que foi os clientes, atrás dos clientes grandes vieram muitos clientes ditos mais pequenos, mas para nós são parceiros, nem sequer são clientes, são parceiros. Sim, e uma das coisas que me falou também é a sua possibilidade de expandir o vosso negócio para o internacional, não é? Como é que chegam lá? É um dos nossos objetivos, é sermos um centro reparador a nível internacional. Porque nós sabemos que muitas das empresas, como eu referi há pouco, enviavam estes equipamentos para a França, para a Espanha, a nível da reparação. E por que não fazermos o contrário? Por que não serem as empresas de Espanha e de França a virem reparar a Portugal? E nós conseguirmos ser um centro a nível europeu e depois, mais tarde, como eu estava a referir há pouco, também com algumas parcerias a nível da América do Sul, conseguimos projetar o nome da empresa internacionalmente. Esse é um dos objetivos, se calhar não a curto prazo, mas a médio prazo para a Mutual. Como é que surgiu a ideia de ter esta parceria com o nosso clube, o Clube Oriental de Lisboa? O Clube Oriental de Lisboa é um clube que a mim me diz muito. Eu conheci uma das grandes lendas do Oriental, o grande António Leitão, e foi com ele que eu aprendi a ver o Oriental da maneira que o Oriental era. Eu não imaginava a grandeza do Oriental, e há bocado aqui o treinador estava a falar e tem razão. É um clube tão eclético e tão grande a nível de Lisboa que muita gente se calhar desconhece. Ou seja, se calhar fala-se no Benfica, no Sporting, como é óbvio, mas se calhar logo atrás do Benfica e do Sporting, o Oriental consegue arrastar grandes multidões, e isso foi uma das coisas que mais me impressionou nas histórias que eu ouvi do grande António Leitão e que me fez apaixonar por este clube. E foi o clube que me veio logo à cabeça quando tentámos arranjar esta parceria a nível da Mutual com um clube daqui da área de Lisboa. Foi com o Oriental que decidimos fazer. Acompanha a vida do clube? Sim. E ainda agora estivemos presentes no arranque da temporada e é com grande emoção e felicidade que se entra naquele estádio e que se vê aquela bancada dos sócios vibrar, não só com os golos, mas com a equipa. É realmente só quem vive por dentro do clube e quem assiste aos jogos consegue sentir este vibrar, não só do clube, mas desta região. Eu ontem liguei ao António, porque queria ter a certeza que ele estava cá, e o António assistiu ao jogo de estreia, e perguntei-lhe, gostou do jogo, e uma das coisas que o António me disse que fiquei surpreso, de sorriso aberto, claro que gostei, ganhámos, quer dizer, o António já sente o Oriental como seu clube, não é? Claramente, o Oriental, como eu disse, é um dos clubes que eu aprendi a amar, é um clube que para mim, eu vivo o Oriental desde os meus 12 anos e este poder fazer uma parceria com
um dos clubes que faz parte da minha vida, para mim, foi o Arsenal Brasil. António, quem estiver em casa e está a ouvir com certeza interessado na nossa conversa, como é que pode fazer parte da família da Mutual? Pode fazer parte contactando-nos através do nosso site ou do nosso e-mail. Estamos a tratar também de desenvolver as nossas, a nível tanto do Facebook, como redes sociais, todas as redes sociais. Estamos agora a desenvolver esta parceria não só com o Oriental, como com mais alguns clubes da região, porque é mais uma das facetas da Mutual, ou seja, toda a vertente de ajuda que podemos fazer, não só com as associações que nos rodeiam, como com os clubes neste caso, como quem mais precisa, é dar também um pouco de nós, um pouco daquilo que nós sabemos fazer e um pouco dos frutos que vamos obtendo no dia-a-dia. E daí a parceria que nós fizemos. Eu não me quero enganar nunca mais a dizer o nome da empresa. O António diz Mutual. Eu tenho que dizer Mutual? É Mutual? Mutual? Não é Mutual? Não. Mutual Percentage. Percentage. Muito bem. António Fernandes, o nosso parceiro da Mutual, no COE Ligado. Final de mais uma edição do COE Ligado. Já estamos com a cabeça na próxima quinta-feira. Vamos repetir o horário das 7 da tarde. Vamos fazer um especial à volta do handball. Convidámos o responsável da modalidade, vem também o treinador, o novo treinador do handball, e 2 dos jogadores, um deles é capitão. Por hoje estamos conversados. Quem fez este programa, a realização esteve a cargo do Mário Marques, o Jorge Luís fez a produção executiva, o meu nome é Miguel Peixoto. Quinta-feira, às 7 da tarde, aqui, COE Ligado. Um grande abraço, até quinta.